Coordenada dos vértices, função do segundo grau, como nós estamos falando de coordenada, então vai ser quem? X e Y, tá bom, pessoal? Iniciando agora. Coordenada do vértice, função do segundo grau, toda coordenada é dada por quem? Pelos pontos X e Y, sempre nessa mesma ordem, gente. Iniciando primeiramente pelo ponto X nosso, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui o gráfico, certo? Aliás, não vou fazer o gráfico, não. Eu vou mostrar primeiramente a parábola aqui para vocês novamente, certo? As minhas parábolas. Quem é esse tal de vértice? Esse vértice é o ponto que ele é chamado de ponto máximo ou ponto mínimo, tá bom? A gente vai ter o ponto máximo quando for aquela parábola negativa, certo? Nós vamos ter o ponto máximo. Quando for a parábola positiva, nós vamos ter o ponto mínimo, que é esse ponto aqui, é o menor ponto, certo? Da nossa parábola do gráfico do função do segundo grau, ok? Então, primeira coisa, ponto máximo, certo? Quando ela for negativa, ponto mínimo quando for positiva, ok? Que é a nossa parábolazão do sorrisão, parábola aqui negativa nossa. Ou seja, tá aqui os nossos valores. Vou dar aqui duas dicas para vocês, tá bom? Fiquem ligados com essa dica. O y, quando delta for zero, que isso pode acontecer, o meu y vai ser zero, tá bom? Então, olha só, exemplo. Olha só o exemplo. Quando delta for zero, o y, o vértice vai ser x e o y vai ser zero, tá bom? Isso é uma dica muito importante, porque evita a gente estar fazendo cálculos desnecessários, tá certo? Pessoal, por que o senhor colocou x? Porque o x vai ter um valor numérico, tá bom? O x vai ter um valor numérico aqui para isso aqui. Pode também acontecer de quem ser zero quando o b for zero. Pode acontecer isso também. Quando isso acontecer, o vértice x, que é o primeiro, vai ser zero, tá bom? Então, isso pode acontecer. E também pode acontecer dos dois serem zeros, certo? Quando delta é igual a b, que é igual a zero. Tá aí. Teve um ano, né? Isso já faz bastante tempo. Na época ainda era o vestibular ainda, que estava prevalecendo. Uma questãozinha que aconteceu isso, né? Pedia estar fazendo o gráfico e dava o ponto zero da função e dava o valor do vértice. Dizia só assim, que o valor de vértice era delta e b eram iguais e eram nulos. Ou seja, se eram nulos, eram zero. E via a questão dissertativa. Depois, quando a gente foi fazer a correção, era simplesmente isso. Calma aí, professor, eu gostei dessa dica aí do senhor aí. Repete aí novamente. O ponto zero da função do segundo grau com vértice iguais e nulo. E aí lá pedia para marcar qual era, né? Só deixa eu colocar aqui. Lá tinha desse jeito aqui, certo? Desse jeito aqui. E aí pedia o gráfico, certo? Mas
Fazer o gráfico somente com essas informações? Sim, fazer o gráfico somente com essas informações. E era muito simples fazer o gráfico com essas informações aqui. Por quê? A gente tinha um gráfico, gente, que era assim. Certo? Como o vértice era um nulo, então ele... Isso daqui realmente estou lembrando aqui, realmente não tinha mesmo não. O gráfico era somente assim, certo? Então, por quê? Porque esse ponto, o cruzamento dos eixos, né, eram zeros. Então, se ele era nulo, o gráfico tinha que ser dessa forma aqui, ok? Professor, e lá, cadê os números, professor? A questão não tinha valor numérico nenhum, certo? Não tinha valor numérico nenhum, só tinha essa informação aqui. Ou seja, se os vértices são iguais e nulo, para eles serem nulo, tem que ser zero. Para eles serem iguais, os dois pontos tem que ser o quê? Tem que ser zero. Mas vamos fazer uma questãozinha aqui para a gente completa agora? Olha só essa questão aqui. Gráfico. O gráfico de x ao quadrado menos 4 que é igual a zero. Veja só. Primeira coisa de tudo. Meu elemento A. Valor numérico de A. Como não tem nenhum número aqui, então é 1. Valor de B. Cadê o x expoente? Não tem. É zero. Cadê o C? Opa, meu C é menos 4. Então tá aí. Já de início aqui, o que eu sei? Gente, eu sei que o vértice, certo? Eu sei que o vértice, vou colocar bem aqui, eu sei que o vértice, certo? O ponto vértice, ele, olha só, B é zero. Então, o valor de x, que é o primeiro, y é o segundo, o valor de x é o quê? O valor de x é zero. Já de cara, já sei isso. Segunda coisa, olha o valor de A. É positivo, então meu gráfico vai ser o quê? Vai ser um sorrisão, vai ser esse U aqui, essa parábola voltada o quê? Para cima, porque ele é positivo. Quem é positivo? Valor de A, meu. Então vai ser, ó, sorrisão. Por quê? Porque o A é positivo. Já de início, já sei essas informações. Vamos lá. Primeira coisa, gente, calculo, identificar os valores. Segunda, resolver quem? Resolver aqui o nosso delta. B ao quadrado menos 4, que é da fórmula, vezes A, vezes C. O valor de B é zero. Então, 0 ao quadrado menos 4, vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 4. Ah, professor, se o B é zero, eu preciso colocar? Não, precisa não. Como é zero, precisa não. Pode ir direto aqui somente pelo lado da multiplicação. 4 vezes 1 é 4, vezes 4 é 16. Jogo de sinal, menos com menos, mais, então o valor do meu delta é igual a 16. Vamos lá para quem? Para o nosso fórmula geral. Menos B, mais ou menos, raiz de delta dividido sobre 2 vezes A. Menos valor de B. Não tem, é zero. Raiz 16 dividido sobre 2 vezes valor de A é 1. Gente, olha só isso daqui. Eu já vou logo direto para o x' e o x2'. Zero, precisa colocar? Não. Então vai ser mais, usando os valores sinal positivo. Raiz de 16 é 4. Dividido por quanto? 2 vezes 1? 2. 4 dividido por 2 é 2. Tá o meu primeiro valor aqui. O segundo valor, não preciso do zero. Usei o valor positivo, vou usar o negativo. Vai ser 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 vai ser 2 negativo. Tá aí. Gente, olha só. X' e x2', eles são chamados de zero da função ou as raízes da função, certo? A gente tem que ter atenção também com isso, saber esses nomezinhos aí, né? Vamos continuando aqui. Agora, x vértice. Olha só. X vértice é menos B dividido sobre 2 vezes A. Preciso calcular ele? Não, porque o valor de B é zero. Ou seja, ele já vai dar zero. Y vértice. O Y vértice meu
É menos o valor de delta dividido sobre quem? 4 vezes A. Então, menos 16, que 16 é o valor do meu delta, dividido sobre 4 vezes o valor de A. O valor de A é 1. Menos 16 dividido por 4. 16 dividido por 4, gente, é 4 negativo. Meu sinalzinho aqui. Então, eu já tenho todas as informações para fazer o quê? Para fazer o meu gráfico. Reta de x, reta de y, ok? Então, vamos lá. Reta de x está aqui. Reta de y está aqui. Quem são meus valores numéricos? Meus valores numéricos, certo? Vão ser 2 na reta de x, eles são x', x2', então são 2 e menos 2, tá bom? Só fiz fazer o risquinho da marcação de 1. Quem é os meus ponto vértice? Meu ponto vértice é 0 e menos 4. Sempre lembrando que os vértices são coordenadas. Então, 0 e menos 4, valor de x, valor de y. Toda vez que um dos pontos é o quê? Toda vez que um dos pontos é zero, né? A coordenada nossa, uma delas for zero, o ponto vai ser em cima do número significativo. O número significativo é menos 4. Então, 1, 2, 3, 4, certo? Olha aqui o nosso menos 4. Tá aí. Eu só preciso desses 3 localizações, porque é a localização do ponto x', o ponto x, 2', e o ponto vértice. Tá aí. Olha só, traçando aqui a minha parábola, certo? Porque o valor de A, o meu valorzinho de A é positivo, e como ele é positivo, meu gráfico é o quê? É um sorrisão, é uma parábola voltada para cima.